Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é na verdade sobre um assunto que, olha, eu demorei muito tempo pra gravar, porque foi assim algo que me desestabilizou muito emocionalmente por bastante tempo. E, enfim, eu nem queria comentar sobre isso, mas eu vou comentar porque eu fiz um vídeo falando sobre a minha habilitação de carro já faz bastante tempo. E aí, no vídeo eu disse pra vocês que depois eu contaria sobre a minha habilitação de moto, porque eu achei que eu fosse conseguir tirar minha habilitação de moto, mas isso não aconteceu. Então, no vídeo anterior eu já contei pra vocês que meu processo, assim, de carro já tinha sido, assim, uma tormenta psicológica pra mim, num nível, assim, que vocês não têm noção, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, nossa, que exagero, nossa, mas eu passei de primeira, nossa, mas eu isso, mas eu aquilo. Parem de entender, parem de achar que o mundo é feito de vocês que passam direto e que tá tudo ok. Se foi tudo bem pra vocês, ok, gente, mas tem muita gente que sofre muito com o processo de habilitação e comigo não foi diferente. Então, antes de começar o vídeo, já queria dizer pra vocês que eu não tirei minha habilitação de moto, eu desisti. E agora eu vou contar pra vocês o porquê, né? A minha habilitação foi um presente da minha mãe e do meu pai pra mim. Logo que eu terminei a faculdade, eles me deram como um presente de formatura também, além de todas as outras coisas maravilhosas que eles fizeram pra mim. E foi algo que eu fiquei muito contente, assim. Então eu dei a abertura do meu processo em 2019, no final de 2019, mas aí logo em seguida já comecei a fase de fazer exames médicos, fiz a prova teórica e aí começou a pandemia e abre a autoescola, fecha a autoescola, enfim, aí fiz todo o meu processo de carro, que já tá nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria fazer aula de carro e moto juntas. Porque de carro eu até tive uma noção, porque eu tive meu namorado pra me ajudar, eu tive meu pai pra me ajudar, mas moto eu não tinha ninguém na minha família que tinha moto. Então, até um primo meu se dispôs a me ajudar depois com moto, enfim. Mas não adiantou, gente. Era assim, uma coisa que eu sabia, assim, desde a da primeira aula, eu vi que, tipo, era uma coisa que ia ser super difícil pra mim. Então, vamos lá. A minha primeira aula de moto, a primeira coisa que eu já achei difícil foi me equilibrar na moto. Eu fiz a minha aula inteira com o meu instrutor segurando a moto atrás pra eu não ir pro chão, porque eu não conseguia me equilibrar na moto. E aí eu lembro que eu me machucava muito, 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 porque a pista era muito pequena. E aí a moto morria, eu tentava dar partida na moto e era aquela moto manual. Tinha até automática, mas eu fazia mais aula na manual, porque era manual que eu ia fazer o teste. E eu me machucava todo dia, gente. Eu me machucava. Todo dia eu chegava com roxo na canela, no braço, na perna, em tudo que é lugar. Todos os dias. E aí eu lembro que eu saí da primeira aula assim, eu falei, eu não sei se as 20 aulas são suficientes pra eu passar. Não sei. Mas tá, sobrevivi à minha primeira aula. No outro dia, gente, eu acordei com uma dor insuportável nos meus punhos, porque a moto você tem que ficar segurando a embreagem, e no meu tornozelo, porque daí ficava controlando a embreagem embaixo também, e em cima embreagem, acelerador, enfim. Eu acordei com uma dor insuportável nessas regiões. Mas aí, gente, conforme os dias foi passando, o meu progresso era, tipo assim, muito lento. Muito, muito, muito lento. Pra vocês terem noção, nas minhas 2 últimas aulas que eu fiz, gente, eu ainda não tinha equilíbrio de 100% em cima da moto. Então, pra vocês que têm interesse em tirar a habilitação de moto, gente, primeiro, procurem alguém que tenha moto, de preferência muito próximo a vocês, que vocês se sintam confortáveis em utilizar a moto da pessoa. E aí eu lembro que era muito difícil e a pista, gente, aqui em Curitiba é assim, eu vou dizer a pista do Detran, né? A pista do Detran, você sai em linha reta com a moto ligada. A primeira coisa que tem é um cone na lateral. Você tem que parar nesse cone e esperar o examinador te dar um sinal. Se você deixar a moto morrer ali, ok, você não reprova. Mas você reprova se você deixar a moto morrer e quando você for da parte dela dar um tranco. Aí você reprova, você já tá reprovado aí, né? E primeira coisa, pé esquerdo sempre no chão na hora que você for sair com a moto. Então tem que estar com o pé esquerdo apoiado. Isso também desconta ponto. Tem que estar com capacete. Agora na pandemia tinha que levar o próprio capacete. O Detran não estava dando capacete por conta da pandemia. Você tem que ficar com a viseira baixada. E em alguns casos, eles estavam até deixando, para quem usava óculos, que era o meu caso, deixar um pouquinho aberto para não embaçar totalmente. Mas a maioria das vezes tem que estar abaixado.
Você não estava precisando utilizar máscara durante a prova, só porque era exatamente com o teu capacete, então você tirava a máscara só no momento de fazer a prova. Então, você saindo ali dessa faixa do cone, você vai fazer o labirinto, que é, tipo, vários quadradinhos, assim, é um labirinto mesmo. Saindo, você passa pelo sinalizador, que é um monte de madeirinha, assim, que treme a moto. Enfim, é basicamente isso. E no labirinto, gente, se você passar com o pneu em cima da linha, não é descontado ponto. Mas se você passar com o pneu por fora da linha, você já perde ponto. E de moto são só 3 pontos. Se você fizer os 3 pontos, você morreu, né? Aí você passa no sinalizador, faz mais um pouco de labirinto, e aí quando você tem que sair certinho, porque você tem que fazer o 8. Então você vai sair para a direita, contornar lá em cima e pegar a esquerda novamente e sair. Porque quando você for sair, você vai andar uma linha em reto, fazer uma curva à esquerda, fazer mais uma curva à direita, aí você anda reto, passa pela prancha. A prancha foi a minha maior dificuldade, hoje eu vou contar pra vocês por quê. Porque a prancha, gente, ela tem mais ou menos a espessura de, tipo, um palmo, assim, dependendo do palmo da pessoa, até tipo 1,5 palmo, mais ou menos. E você tem que passar com os 2 pneus na prancha. Quando você sai da prancha, você contorna os 2 cones e aí você tem que fazer a rampa. A rampa, gente, você tem que parar com o pneu da frente entre 2 linhas e apoiar o pé no chão. Depois que você parou, você tem que acelerar a moto e descer devagar na rampa. Depois que você desce, você faz uma curva e vai ter 2 cones. Um cone aqui na frente e outro cone lá na frente. Aqui já é o final da prova, que você vai apresentar somente a troca de marchas. Então, você vai sair do primeiro cone, vai fazer primeira, segunda, terceira, liga a seta, passa pelo cone, primeira, segunda, terceira, sai e estaciona. E aí, o examinador já vai te dar o ok ou o o dislike, no caso. E aí, gente, qual foi o problema, né? Durante as minhas provas, estava sendo um desastre, gente, porque eu ia fazer o zigue-zague nos cones, eu derrubava todos os cones, e aí eu lembro quando eu comecei a fazer a rampa, era um espaço muito pequeno, gente, muito pequeno, eu acho que isso me dificultou demais, assim, a minha aprendizagem, porque era um espaço muito pequeno. Nossa, gente, eu me machuquei tanto durante as aulas, teve um dia que eu bati, pra você ter noção, eu fui passar, que era um canto, assim, que você tinha que fazer a curva pra ir na rampa na autoescola. Só que esse canto era muito estreito. E eu perdi o equilíbrio com a moto e a moto me prensou meu pé na parede. Quando eu tirei meu tênis, que eu cheguei em casa, tinha feito uma rachadura na minha unha. Eu quase perdi a minha unha. Isso que eu tava de tênis, né? Enfim, e aí, gente, foi aos poucos. Daí o professor me dizia, Karina, pratica a prancha. Só que eu não tinha equilíbrio, gente. Então eu não conseguia praticar a prancha. Eu lembro que teve uma aula, gente, que eu fiquei a aula inteira passando na prancha. A aula inteira. Eu fiz assim, tudo o que eu podia. Tudo, absolutamente tudo, assim. E eu fiquei muito chateada, porque como tinha sido um presente da minha mãe, eu fiquei muito chateada, porque eu reprovei 4 vezes e eu não consegui passar. E qual era o problema? Da primeira vez, eu reprovei na prancha. Da segunda vez, eu reprovei na prancha. Na terceira vez, eu reprovei no 8, porque eu furei o 8, eu entrei pelo lado contrário e não fiz ele, e eu nem tinha reparado isso. E eu saí do 8 e fiz a prancha perfeito, e aí a examinadora falou pra mim que não, que eu tinha reprovado no 8. E aí isso me desestabilizou muito. E daí, na quarta vez, quando eu fiz de novo, gente, eu reprovei de novo na prancha. Então, assim, o meu circuito foi fazer o labirinto, passar no 8 e fazer a prancha. Foi o que eu consegui fazer. Eu nunca consegui passar disso. Nunca consegui porque eu sempre reprovava na prancha. E dessa última vez, daí da penúltima vez eu tinha reprovado no 8. Então, assim, foi muito desgastante o processo seletivo pra mim. E assim como no carro, gente, eu peguei todos os exames com chuva. E aí embaçava meu óculos, embaçava o capacete por dentro. Foi um inferno, gente. Foi um inferno. E todos os retestes eu pagava a aula mais. O reteste era 300 e pouco. Aí tinha mais a aula que dava tipo 400 e pouco. E eu tentei, gente. Eu juro assim que eu tentei com todas as minhas forças. Mas chegou um momento que eu falei assim. Eu falei, cara, não é pra ser. Não é possível. Eu falei, não é pra ser. Porque... Gente, eu lembro que nas minhas últimas aulas, depois que eu já tinha reprovado algumas vezes no meu último exame, eu tinha plena consciência de que eu ia passar. Porque assim, eu estava praticamente 100% em tudo. Eu tava tipo 99%.
99% em tudo. Na autoescola eu tava fazendo tudo certinho, no 8 que tem que fazer parada obrigatória eu tava fazendo, eu tava passando pelos cones sem derrubar nenhum cone, eu tava conseguindo fazer a prancha, porque um dos segredos da prancha, gente, é quando você estiver chegando, você acelerar a moto, porque daí você passa de uma vez, porque se você for passar devagarzinho, você pode desequilibrar. E então eu tava conseguindo fazer, e no dia do exame não deu certo. E aí eu lembro que eu fui fazer o exame, eu acho que foi até meu namorado que foi comigo da última vez, e eu falei, deu. Pra mim, deu. Deu, eu não aguento mais. Eu lembro que eu tinha até junho, eu acho, pra tirar a habilitação, porque eles estenderam o prazo por conta da pandemia. Então, a gente tinha 1 ano e meio pra fazer. E eu lembro que eu falei assim, não adianta. Não é pra ser. Eu vou ficar gastando dinheiro, é uma coisa que não vai dar certo. E aí, eu lembro que até meu pai me ligou naquele dia, e eu chorei muito, gente. Ele falou assim, olha... Eu acho que deu, acho que não tá dando certo. Às vezes é até uma coisa de Deus, assim. Calma. Enfim, gente, eu fiquei, tipo, muito frustrada. Ai. Tá vendo? Ui, tá, tudo bem. Tô me recompondo. E aí, gente, é uma coisa que me dói muito, porque eu lembro que na época eu tava sem trabalhar. Tipo, era meus pais e meu namorado que tinham que ficar bancando. E aí, tipo, tinha até esse tipo de pressão sobre mim, sabe? Tipo, eu não posso reprovar, porque senão minha mãe vai ter que gastar de novo, meu pai vai ter que gastar de novo. E, tipo, a situação tá difícil por conta da pandemia, eu desempregada. Nossa, tipo assim, foi muito difícil. E aí, quando eu coloquei na minha cabeça que eu não iria fazer mais, gente, a hora que, tipo, eu vi que eu não iria mais ter esse estresse de ter que ficar me preocupando com a minha habilitação, nossa, gente, eu acho que assim, saiu uns 30 quilos das minhas costas, assim. Tipo, pra vocês terem noção, gente, nem consegui dormir, mas eu tava conseguindo. De tamanha pressão psicológica, sabe? Um dia antes de eu fazer meus exames, eu tava tendo crise de ansiedade. Eu tive que comprar calmante, gente. Calmante pra mim, pra vocês terem noção, assim, do que o Detran causa na gente. Tem pessoas, assim, que, nossa, passam de primeira, que não sofrem nada, que é, tipo, tudo numa boa, mas comigo, gente, me afetou tanto psicologicamente que olha quanto tempo faz que eu peguei minha habilitação e eu tô desse jeito conversando com vocês. Então, gente, a minha dica me desculpem, gente, mas é uma coisa, assim, que ainda mexe muito psicologicamente comigo, porque eu acho que sei lá, eu acho que pela decepção, eu sei que não foi uma decepção pros meus pais, mas na minha cabeça é uma decepção pra eles, sabe? Tipo, gastaram tanto comigo e eu não consegui, tipo, não fui capaz de conseguir tirar a habilitação. Mas enfim. Então, gente, pra vocês que estão nesse processo de tirar a habilitação de moto, gente, primeira coisa, se vocês tiverem em mente tirar a habilitação, já tenham alguém para oferecer a moto para vocês. E eu lembro que durante os meus testes, gente, dos vários que eu fui fazer lá no Detran, a maioria das pessoas já tinham moto. A maioria já tinham moto. Então, assim, tipo, as pessoas compravam moto sem nem ter habilitação, mas depois disso iam tirar, porque a maioria não passava sem ter moto. Então, assim, tenham alguém para instruir vocês. Preparem o bolso, porque é uma coisa cara mesmo. Talvez vocês vão lá e passem de primeira, se saiam super bem nas aulas, mas não foi algo que aconteceu comigo. Eu fui mal nas aulas, tipo, minha confiança tava lá no chão. Então, assim, é algo que desgasta muito psicologicamente, tanto pra de carro quanto a de moto, gente. Vocês têm que estar com o psicológico muito forte, porque a pressão que você sofre, a de carro mais ainda, porque o instrutor fica dentro do carro, e a de moto porque tá todo mundo olhando ali, aqui no Detran ali do Tarumã, que é onde eu fiz, todo mundo fica olhando a tua prova, todo mundo, e eu acho que isso ainda causa mais nervosismo, sabe? E enfim, gente, pra mim foi terrível, foi uma experiência terrível que eu tive, tipo, o que eu passei eu não desejo pra ninguém. E foi muito difícil mesmo, gente. Muito difícil. Tipo, eu fico muito triste por eu não ter conseguido tirar a habilitação. Mas quem sabe num futuro mais próximo aí eu consiga. Mas infelizmente pra mim não deu. Espero pra você que esteja vendo esse vídeo
que a sua história seja diferente, que você consiga não desistir, que você seja forte para conseguir, que você consiga a sua habilitação. E gente, eu não me arrependo de ter desistido. Sinceramente, eu não me arrependo de ter desistido, porque eu cheguei, assim, no meu ápice psicológico. Na verdade, eu passei dele, entendeu? Eu passei dele. Então, pra mim, assim, foi um alívio eu ter pego só a minha de carro. E eu acho que também Deus sabe as coisas que faz. E eu acho que você tem que acreditar em alguma coisa, né? E eu acredito que não era pra ser, e eu não sei exatamente o que teria acontecido se eu tivesse passado. Enfim, moto é uma coisa que realmente é uma coisa perigosa. E não adianta vocês me dizerem, gente, que não é perigoso. É perigoso sim, porque não depende de você, às vezes depende dos motoristas loucos que tem por aí. Eu vejo todos os dias motoristas fechando o motoqueiro, tipo, só por pirraça, porque acho que todo motoqueiro é igual. Eu sei que tem muito motoqueiro que também é só por Deus, porque eles vão se enfiando, vão cortando todo mundo. Mas, gente, muito dos acidentes acontecem, às vezes, não é nem por conta do motoqueiro, por conta de motoristas mesmo. Às vezes tem motoristas que parece que faz de propósito, sabe? Então, gente, é isso. Essa foi um breve relato aí da minha experiência com as aulas de moto. Tipo, eu nem quis entrar muito a fundo, porque eu sei que eu ainda nem tenho um psicológico muito bom pra falar sobre isso. Mas, basicamente, foi isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, pode deixar aí na descrição que eu respondo pra vocês sem problemas. Deixem nos comentários. Boa sorte pra vocês no dia do teste de vocês. Tentem ficar calmos. Eu sei que é difícil, mas tentem ficar calmos. Cheguem no horário pra vocês não perderem a prova. E é isso, gente. Se é algo que vocês querem, foco no objetivo de vocês, tá bom? Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário. Se você achar necessário e pertinente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.